Paz seja convosco. Amém. Estamos mais uma vez aqui, pela graça do nosso bom Deus, com o objetivo de glorificar o nome dEle, conhecer um pouco mais do nosso Deus. O povo, segundo Oséias, perece por falta de conhecimento. E nós vemos que conhecimento por conhecimento não é importante. Importante você ter o conhecimento verdadeiro. O conhecimento verdadeiro é aquele que dá direção. Você conhecer as coisas simplesmente por conhecer, como ler a Bíblia por ler a Bíblia, não faz diferença. Tem muitas pessoas por aí, que conhecem a Bíblia de ponta a ponta, mas que não aplicam nada. E nós temos visto o reflexo. Quando você vê a sociedade do jeito que está, não é reflexo da ação de Satanás, é reflexo da falta de ação dos filhos e filhas de Deus. A geração a nossa geração é uma geração que tem padecido mais e mais. A gente vê o amor se esfriando, as pessoas não se preocupam mais umas com as outras. Tenho falado bastante do caso das mídias sociais, em que você vê as pessoas cada vez mais aficionadas com a exposição, mas não conseguem ter um contato. Estava ouvindo um comentário que a Rosângela ouviu do irmão dela, em que eles estavam conversando, e o que a gente vê é que as pessoas elas estão cercadas de amigos. Você vai no Facebook, tem 3 mil amigos, 2 mil amigos, 5 mil amigos, mas na verdade as pessoas estão cada vez mais solitárias e mais sozinhas. Nós temos que nos apropriar desta comunhão com Deus, para que nós possamos, no dia mau e também no dia bom, nós termos um alicerce. Porque se você for contar com os seus amigos virtuais, aqueles homens e mulheres que fazem parte das suas listas de WhatsApp, você está perdido. Nós temos trabalhado nesse primeiro período sobre o ser de Deus e seus atributos, falando sobre a justiça de Deus. Em especial, estamos começando a falar sobre a ira de Deus. Mas na semana passada, nós falamos sobre 2 tipos de justiça. A primeira justiça é aquela que é para os salvos, aquela que são os filhos de Deus, em que o Senhor Ele nos abençoa conforme a nossa obediência. Há sim consequências do pecado em relação à nossa desobediência, mas a ira divina, a ira que vai ser derramada, ela não é sobre os filhos, não é para os filhos. E na semana passada também nós começamos a falar sobre essa justiça que é retributiva ou punitiva, em especial que o homem ele tende ao mal e ele sempre faz aquilo que lhe agrada e não o que agrada ao Senhor. Começamos falando que essa justiça retributiva ou punitiva é vinculada diretamente à manifestação da ira divina. Não há como Deus, sendo quem é, não retribuir o pecador com a consequência do seu pecado e a punição do seu pecado. Para aqueles que são filhos, o sangue do Cordeiro nos isenta disso. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso essa manhã. Por causa da natureza do próprio Deus, a justiça divina está original e necessariamente obrigada a castigar o mal, mas Ele não é obrigado a premiar o bem. Nós fazemos o bem segundo a ação do seu Espírito, e Ele nos abençoa se Ele assim o desejar. E aí nós vemos muitas pessoas, talvez você seja um exemplo, em que você procura fazer algo correto, procura fazer algo certo, mas mesmo assim você recebe pancada. Ele não tem obrigação de te premiar com agir o bem. Nós falamos também na semana passada aquele versículo que entra ardendo no ouvido. Se você fizer o bem, você não faz mais do que a sua obrigação. E você tem que se declarar como um servo inútil. Não faço mais do que eu devia fazer. E Deus pode premiar ou não premiar, mas em relação aos ímpios, Ele necessariamente tem que punir, Ele tem que julgar. Deus não precisou de fazer um pacto para premiar o mal, mas com o bem Ele faz. Então o bem que nós praticamos, todos eles procedem do Espírito Santo. Ele não é obrigado a premiar, mas aquele que erra, não estando debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, ele tem que ser punido. Deus não pode baixar uma lei, não pode estabelecer uma penalidade, ameaçar penalizar e não fazer nada.
Se ele faz isso, ele deixa de ser Deus. E aí a consequência, ou a forma de Deus punir, chama-se a ira de Deus. Uma ira que as pessoas dentro do meio cristão evangélico acham que não existe. É aquela figura do bom velhinho, transfigurada por Papai Noel, em que você pode fazer o que você quiser. E ele não faz nada, pelo contrário. A ira é o aspecto da sua justiça que trata da retribuição à pena dos ímpios. Você, como um filho de Deus, não está debaixo da ira dele, simplesmente porque Cristo morreu em seu lugar. Ele pagou o preço. Não há manifestação para esses homens, para essas mulheres, da misericórdia de Deus, porque o sangue de Jesus não está sobre eles. Este é um assunto que não causa bem-estar nos crentes, porque eles têm falsas concepções de Deus. Você imagina num Deus avô, falei semana passada, você pensa num Deus salva-vidas, em que você pode ir entrando no mar da vida e tomando as suas decisões e fazendo o que você quer. Quando você precisar, você levanta a mão, Deus me salva. Conversava com uma mamãe essa semana e o filho dela falava assim: eu estou na igreja e nada de bom acontece. Eu não arranjo um emprego, eu não fico rico, para que eu estou indo na igreja? As Escrituras não escondem esta face de Deus. Não é algo que está escondido. Simplesmente as pessoas não querem enxergar. É muito mais fácil você tampar os seus olhos em relação a uma verdade do que você realmente encará-la. Na semana passada nós lemos Deuteronômio 32, 39 e 43. Vamos ler mais algumas passagens. Êxodo, capítulo 22. Êxodo, capítulo 22. Versos 23 e 24. Rosângela, por gentileza. Êxodo 22, versos 23 e 24. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. A gente lê um texto como esse, parece que não está falando de Deus. Você vai afligir o próximo? Você vai usar de 2 pesos e 2 medidas? Você vai ser injusto? Saiba que a minha ira se acenderá. E com a espada eu vou matar você, vou matar os seus filhos, sua esposa, vou matar todo mundo. Números capítulo 11. Números capítulo 11, versos 32 e 33. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite, e outro dia, e recolheu os codornizes. E o que menos colheu teve 10 homens, e os estenderam para si ao redor do arraial. Estavam ainda a carne entre os seus dentes, e antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande. Deus tira o povo do Egito, mostra milagres e maravilhas, e aquele povo reclamando. Era melhor a gente ter ficado lá. Lá tinha alho poró, lá tinha melão, lá tinha isso, lá tinha aquilo. E o Senhor fala: eu estou dando melhor para vocês, estou dando liberdade. Não, mas a gente quer carne, queremos carne, me dá carne, quero carne, parece criança nova, eu quero. Você quer? Mandou codornizes, encheu. Entenda que tinham 3 milhões de pessoas naquele lugar, para mais, 3 milhões de pessoas. E o Senhor alimentou todo mundo numa tacada só. Ainda falou que sobrou, eu não sei o que é essa medida, mas 10 homens. É por pessoa?
E o que menos colheu, vamos pensar em família, e o que menos colheu teve 10 homens. O que menos colheu era uma coisa transbordante. Eu imagino, não sei, poderia até ter pensado em fazer essa proporção, mas imagina que você com a sua família, um adulto, 2 adultos com uma criança, consuma 1 quilo de carne, tinha 10. Você quer carne? Tó. E o povo começou a comer. E aí o Senhor fala, enquanto eles estavam mastigando, a ira do Senhor se acendeu. Teve uma grande praga sobre o arraial. Você pode ter certeza que muita gente morreu com carne na boca. Romanos capítulo 1, verso 18. Shirley, por gentileza. As pessoas retêm a verdade, sabem o que é a verdade e proclamam mentira. Pessoas ao redor do planeta estão fazendo isso. E a ira de Deus é sobre elas. A ira de Deus não é um rompante de uma pessoa que ficou brava porque alguém parou na vaga dele, ou porque o menino tocou a campainha da casa e saiu correndo. A ira do Senhor é muito séria, nós vamos falar um pouco mais sobre ela, e ela se manifesta mais plenamente no livro de Apocalipse. E a gente vê, nós vamos andar mais para frente, mas você vai ver que as pessoas elas vão chegar a um ponto tal de estar perante a ira de Deus que vão buscar a morte, e a morte foge delas. Não, você vai ter que passar por isso. Se você consultar uma boa chave bíblica, perceberá que há muito mais referência nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, do nojo de Deus ao seu furor e à sua ira, do que sobre amor e misericórdia. Se você pegar e começar a ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e começar a marcar a manifestação de ira, do nojo de Deus, do repúdio dele, você vai achar mais referências do que referências que falem de amor e misericórdia. Porque o Deus, nosso Deus, é um Deus irado. Ele é irado porque nós todos os dias, todos os momentos, estamos cutucando Ele, estamos provocando Ele. Nós provocamos com as nossas ignorâncias, com a nossa falta de humildade, a nossa falta de amor, falta de reverência. Todas as formas. Parece que é como se nós escolhêssemos num cardápio o que nós não podemos fazer, pois eu quero é todas. Muitos homens questionam o fato de Deus mostrar a sua ira, achando que isso é injustiça, além de desobedecer, além de não fazer o que tem que fazer, ainda acha que a medida de Deus é injusta. Ezequiel mostra claramente o povo falando assim: está errado, esse Deus não pode fazer isso, está errado o jeito dele agir. É isso que nós fazemos quando nós questionamos as nossas vidas, as nossas famílias, o nosso jeito de ser, o nosso país, nosso trabalho. Entenda que você tem liberdade de fazer isso perante Ele, perante pessoas que realmente vão te ajudar a superar essa dificuldade. Mas o que nós fazemos é reclamar de Deus para ímpio. Nós mostramos para os ímpios que esse Deus que nós professamos como todo-poderoso não é tudo isso. Aleluia. Quando nós reclamamos da nossa vida com pessoas que não podem nos ajudar em nada, além de tudo, estão fora da nossa fé, nós estamos mostrando a incompetência do nosso Deus. Romanos capítulo 3, versos 5 e 6. Romanos 3, versos 5 e 6. Mas, se a nossa injustiça traz a ruim a justiça de Deus, que diremos?
Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Para com o mundo. Verso 6. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Porque as pessoas da igreja de Roma estão questionando Paulo exatamente nesse ponto. Por que que Deus é o que é? Por que que Ele faz o que faz? Por que que Ele não age? Ele não está vendo? Não está vendo meu sofrimento? Não está vendo o sofrimento do próximo? Que Deus é esse? Aí o apóstolo Paulo fala, será que Deus é injusto por agir como Ele age? Será que Deus ele é injusto e Ele mesmo pergunta e Ele mesmo responde? Porque aqueles homens deviam estar de boca aberta olhando para Ele assim. É certo que não. Porque se Ele fosse injusto, como Ele poderia julgar o mundo? Como que um juiz pode julgar o mundo ou uma questão se ele é injusto? E é o que nós vemos. É o que nós vemos. Se Deus deixar de mostrar a sua ira, Ele será injusto consigo mesmo. Se Ele deixar de mostrar a indignação dele, Ele está indo contra a sua própria pessoa. Não só contra ele, não vai ser injusto com ele, mas também com os homens. Sexta-feira, nós fomos numa reunião na escola da nossa filha. A escola está mudando de dono muitas vezes. Que hora é marcado? 19 horas. Eu e Rosângela estavam lá 10 para 7. Começou 15 para as 8. Eu levantei, fui lá, e aí? A Rosângela foi lá, e aí? A mulher chega, se apresenta como a gestora da faculdade, e eu sou a advogada. E aí a Rosângela questionou ela, falou assim, doutora, se você estivesse indo para um tribunal, o juiz iria te esperar 40 minutos? Se Deus deixar de mostrar a sua ira, Ele será injusto consigo mesmo, porque negará a sua própria santidade. E também com os homens, porque não dará a eles o que merecem. Se Deus deixar de mostrar a sua ira, Ele mostrará falta de caráter moral, porque a indiferença contra o pecado é uma falta moral. Entenda que quando você não faz nada perante uma situação que está errada, você está infringindo uma lei moral. Deixar de fazer também é pecado. Não é só você a ação. Deixar de agir também o é. E as pessoas elas acham que é apenas o ativo. Não, você ser passivo quando você não tem que estar numa condição passiva, você está errado. Como poderia Deus, que é a soma de todas as excelências, olhar com igual satisfação o bem e o mal, o certo e o errado, a sabedoria e a loucura? Como que Deus pode olhar da mesma maneira lados opostos da moeda? Como poderia Ele, que é infinitamente santo, odiar o pecado e todavia recusar a mostrar a sua ira? Como que Ele poderia fazer isso? Romanos 9, 22. Rita, por favor. E foi isso que Deus fez. Ele quis mostrar a sua ira e tornar bem conhecido o seu poder. Assim suportou com muita paciência os que mereciam o castigo e que iriam ser destruídos. Que versão estranha. Romanos 9, 22, você leu? Sim. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Ele retém a aplicação. Não quer dizer que Ele não vai aplicar. Ele é longânimo. A ação da longanimidade é aquele exemplo que eu já dei para você. Você pega um elástico e vai esticando. Vai esticando. Vai esticando. Chega uma hora que ele estoura. E aí é o chicote. A própria natureza de Deus faz do inferno uma necessidade real, um requisito tão imperativo e eterno, como é o caso com a bem-aventurança eterna. Tanto a existência do céu
é imperativo, porque Deus falou que assim seria, como também o inferno. O inferno, ele é real. E aí, se você estudar um pouquinho de escatologia, no passado nós já passamos aqui na igreja por isso, você vai ver que tem um inferno e depois vai ter um lago de fogo e enxofre. Essa condição depois, ele é pior. Inferno, lago de fogo e enxofre, em que todas as pessoas que não têm o sangue do Cordeiro sobre as suas cabeças vão passar ali a eternidade. O povo de Israel, quando se deparava com o juízo de Deus, eles sabiam da longanimidade de Deus e da misericórdia de Deus. E eles esperavam que aquilo passasse rápido. Foi o que aconteceu no cativeiro babilônico. Não, 70 anos, que isso? 6 meses Deus levanta um Sansão novo aí e liberta a gente disso aí. Mas ele tinha falado, chega. Chegou o profeta e falou assim, não há mais motivo para você orar, não ora. O profeta abria a boca para orar, Deus colava a boca dele. Ele não vai orar, porque cessou a minha longanimidade. Agora é juízo. Agora é juízo. Aleluia. A ira de Deus é o seu eterno aborrecimento. Se você está acostumado com o aborrecimento do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, da tua irmã, da tua tia, do teu tio, do teu filho, da tua filha, do teu marido, da tua esposa, por um breve tempo, fica sem falar, fica bravão, bravinho. Aqui está falando que a ira de Deus é eterna. O seu aborrecimento, ele é eterno. Quando ele aplicar a manifestação da sua ira no fim dos tempos, é eterno. A ira de Deus é o seu eterno aborrecimento contra toda injustiça. É o desagrado e a indignação da retidão divina perante o mal. É a santidade de Deus em ação contra o pecado. É a causa motriz da sentença justa que Deus pronuncia contra os que obram o mal. É a manifestação do seu desagrado, porque o pecado é uma rebelião contra a sua autoridade. Quando você é desobediente, você está atingindo, mexendo com a autoridade de Deus, e Ele não permite isso. Filhos têm este costume. Eles vão crescendo, eles começam a achar que eles mandam mais. Estávamos conversando, brincando aqui, a filhinha do Alice fez 14 dias, já acha que manda na casa. Sai do ventre para um mundo que acha que domina, que conquista. E vai estabelecer todo o seu reinado dentro da casa, querendo determinar o horário que as pessoas dormem, o que vai comer e quando vai comer, como vai comer. Quando sai dali, enfrenta uma escola que não é bem assim, que é um aglomerado de outros reis e rainhas, que acham que mandam tudo e se frustram. A condição das mídias sociais traz essa característica. As pessoas, elas acham que ali elas postam e eles são os reis e as rainhas. E eu vou postar, porque a pessoa ela tem que me aceitar. Porque o problema da autoestima está tão forte nos dias de hoje, porque as pessoas elas se consideram reis. Eu tenho que ser aceito, eu tenho que ser curtido, as pessoas têm que olhar para mim e ver eu como essencial. O pecado é uma rebelião contra a sua autoridade, um ultraje cometido contra a sua soberania que é inviolável, não uma vingança maligna, pecaminosa como a nossa, porque nós nos vingamos, nós nos iramos e nós retalhamos as pessoas quando elas não fazem o que nós queremos. A ação de Deus ela é justa, não é pecaminosa como a nossa, é a reivindicação do seu domínio como governador, não do Brasília, mas do universo. Ele vai mostrar para a gente que quem manda é Ele. Aleluia. A ira de Deus é uma das suas perfeições. Pastor, como uma ira pode ser perfeita? De Deus o é, porque ela é justa. Não bate nem um pouquinho a mais, nem um pouquinho a menos. Não fica 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. Fica na medida correta. Deus escreve certo por linhas tortas, isso não é bíblico.
Não existe essa condição de Deus escrever certo por linhas tortas. Ele é reto o tempo todo. Nós que temos os nossos pressupostos e as nossas interpretações. Deus permitiu que eu ficasse com essa doença, tivesse esse problema. Ele errou, agora ele corrigiu. Isso está errado. A ira de Deus é uma das suas perfeições, não só pelo que já mencionamos, mas porque as Escrituras nos autorizam a dizer isso. Romanos 1,18. A fonte do conhecimento pleno de Deus, pelo menos dentro do que nós podemos entender, são as Escrituras. Romanos 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. A ira de Deus, ela se revela. A injustiça de Deus, ela se revela. Que injustiça de Deus? É justiça. Ah, bom. Fecha, até bagunçou minha cabeça. A justiça de Deus, ela se revela. Ela não fica escondida. Você pode ficar maculando no seu, mastigando no teu coração, que nem aquelas vacas no curral, que fica mastigando. Deus não faz isso. Ele se manifestou, ela se manifestou a ira, quando foi pronunciada a primeira sentença de morte, quando a terra foi maldita e o homem expulso do paraíso. Ira de Deus. Depois do dilúvio, ira de Deus. Destruição de Sodoma e Gomorra. E aí a gente poderia passar horas falando das manifestações do juízo de Deus. Mas mesmo todas essas manifestações, mesmo a manifestação do dilúvio, que foi a maior de todas, ela não se compara com a manifestação dos dias do fim. A plenitude da ira divina contra o pecado humano será manifestada na sua maior força quando houver a segunda vinda do Filho do Homem e Jesus está voltando. Jesus está voltando. Glória a Deus. Ele está voltando. Não é algo que é uma historinha que vai ser, olha, ele vai voltar daqui a 2000 anos, daqui a 1000 anos. Jesus está voltando. Pastor, se fala isso desde que ele morreu. Jesus está voltando. É você passar mal e bater as botas, aqui ou em qualquer lugar. Quando você abrir os seus olhos, você vai dar de cara com ele, não é com o diabo. E ele não vai ser mais um cordeiro, ele vai ser o leão da tribo de Judá. A aplicação desse juízo vai vir da parte dele. Aquele que era manso, aquele que cuidava, aquele que era o advogado, ele passa a ser o juiz. Então Deus será o vingador dos crimes dos homens. Além disso, o castigo futuro e eterno dos ímpios está declarado nas Escrituras em termos terrivelmente explícitos. O gentil Cordeiro de Deus manifestará sua ira nos fins dos tempos. Apocalipse, capítulo 6. O capítulo 6, ele fala da abertura dos selos. Um livro que está selado. E tem o primeiro selo. E... Calma. Tem o primeiro selo. Tem o segundo selo. Terceiro selo. Quarto, quinto. E aí o sexto selo. Começa do verso 12, por favor. Pode ir, mamãe. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terror. O sol se tornou negro como o saco do crina e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como fogueira quando a malvada pelo vinho forte. Deixa cair os seus filhos. Mais alto. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola.
Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que assenta no trono da ira do povo. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. E o céu recolheu-se como um pergaminho. Você tem que entender que essas figuras, elas são figuras simbólicas. Em especial porque João, que foi quem escreveu o Apocalipse, ele estava tendo uma visão espiritual na ilha de Patmos. Muitas coisas espirituais que são reveladas são segundo a ótica de quem está vendo. Ele vê uma situação e ele tenta da melhor maneira possível descrever. É como se eu chegasse e colocasse você num ambiente e falasse: ó, me descreve isso. Você vai falando: pô, mas eu não sei o nome disso. Ó, é parecido com isso. E a pessoa, ela vai trazendo. Mas uma coisa aqui foi certa. Ele começa falando sobre aqueles que são poderosos, inteligentes, bonitões, grandes, majestosos. E aí pega essas pessoas, elas começam a ver toda essa ação divina de Deus. E eles começam a procurar: onde que eu vou me esconder? Talvez hoje não seja dentro de uma caverna, talvez seja dentro da sua casa, embaixo da cama, seja dentro do carro, do porta-mala, sei lá, de qualquer lugar. Lá embaixo no porão da igreja. E aí as pessoas falam: cai sobre nós, cai o monte, cai tudo sobre a gente, mata, para acabar com isso. Eu não aguento mais. Porque ele fala: é duro o dia da ira daquele que se assenta no trono, é o dia da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira. E quem é que pode se suster? Quem é que pode ficar de pé? Quem aguenta isso? Características da ira. Primeiro, sua manifestação, ela é necessária. Não é possível que isso não venha acontecer. Pode ser que você não morra neste dia, nesta semana, nesse mês, nesse ano. Pode ser que você viva mais 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Se você está com uma dificuldade financeira, pode ser que isso passe, pode ser que isso não passe. Você está com uma enfermidade física, pode ser que o Senhor te livre das dores e te dê a cura. Mas a manifestação da ira de Deus vai se cumprir. Não é algo que, se nós nos reunirmos aqui, agora nós vamos orar para que Deus não manifeste. Vai manifestar. Porque a ira de Deus, ela vem longânima desde Adão. Não é desde o seu nascimento. A longanimidade da ira de Deus começou lá atrás com Adão. Passa por vários pontos, como o dilúvio. Passa pelo momento em que o povo de Israel faz o bezerro de ouro. E Deus fala: vou destruir. Vamos começar um novo povo por você, Moisés. A ira de Deus vai indo, vai esticando. E cada ato que eu cometo e que você comete, mais esse elástico vai esticando. Vai esticando. E ele só vai esticar até o momento em que ele decidir. Se você pegar aquelas liguinhas e você for apertando, esticando, pode ser que ela estoure antes ou depois. Não, o de Deus está determinado. O tempo é aquele. A sua manifestação, ela é necessária. Alguns teólogos sustentaram a ideia de que a justiça retributiva de Deus, ou seja, a manifestação da sua ira, é uma questão da sua vontade. Deus manifesta a sua justiça em ira, porque Ele decidiu fazer assim. A punição do pecado, à semelhança da manifestação da sua misericórdia, é matéria da vontade divina. Ele decidiu, e Ele não volta atrás. Ele não é homem, nem filho do homem para que minta, nem que se arrependa. Ele não pode ficar impassível diante da rebeldia dos homens. Quando Deus manifesta a sua ira, Ele o faz com a sua justiça. Gênesis 8, 25.
Irmão Cláudio, Gênesis 8, 25, por favor. Opa, não tem. Onde que era isso? Ixi, agora pegou, hein? Não sei. Depois eu procuro o que é esse texto aqui. Então está cancelado. A manifestação da justiça é necessária em Deus e por essa razão Ele não pode deixar de punir o ímpio. Do contrário, ele iria de encontro à sua própria natureza santa. Se Deus não manifestar a sua justiça retributiva, Ele se negará a si mesmo. Por que em nosso país há tanta impunidade diante da pecaminosidade patente? Uma resposta é porque as pessoas são corruptas. O juiz que vai julgar, ele é corrupto. Não estou falando na totalidade, não estou falando de STF, não estou falando nada específico. Por que uma pessoa que julga uma causa, ela o faz de uma maneira errada? Porque ela é corrupta. Ela sempre está olhando para o seu benefício. Tanto que se você olhar as bem-aventuranças, ele vem falando sobre o conceito de justiça, e o conceito de justiça, ou do pacificador, ou da pessoa que intermedia, tem que ser uma pessoa que saiba fazer o quê? Se separar da situação. Se você é o juiz e está julgando uma causa que está privilegiando um homem, e você passou por aquela traição, por aquele problema, você não pode usar a sua justiça, querer aplicar a sua justiça do seu caso passado naquela situação. Em todos os casos. E as pessoas, o que elas fazem? Elas usam a justiça como uma forma de aliviar os seus próprios corações. E isso está errado. Deus não faz assim. Uma resposta correta é porque muitos dos que deveriam aplicar a justiça também estão comprometidos com a corrupção. Ah, pastor, você está falando do judiciário? Não, estou falando de você e de mim. Das nossas situações do dia a dia, em que nós podemos agir de uma maneira justa e nós agimos de maneira injusta. Nós julgamos a situação sempre em relação a nós. Eu vou fazer isso, mas eu vou me prejudicar. Deus tem por necessidade, é uma coisa estranha falar de Deus isso, mas Deus tem por necessidade manifestar a sua justiça porque a sua natureza assim o exige. Ele definiu os padrões e os parâmetros, e Ele vive conforme eles. Imagina que Jesus Cristo tivesse vindo à Terra e Ele definisse a forma dele agir. Os homens olham para Ele e falam assim: por que todo mundo paga imposto e você não paga? Ele olha para Pedro e fala: Pedro, você acha justo? Quem que tem que pagar esse imposto? São os empregados ou é o dono da casa? E Pedro fala: é o dono da casa, são os empregados. Ele fala: mas para que não haja confusão, vai lá e pesca um peixe. O primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele, vai ter uma moedinha lá, chamada estáter. Dá para pagar o meu e o seu. Vai lá. Apóstolo Paulo olha e fala assim: comer carne é pecado? Não. Mas, por amor do próximo, não coma. Se isso escandaliza ele. O contexto era um contexto de carne sacrificada a ídolos. Eles aproveitavam aquele sacrifício que morria muito bicho. E aí a carne ela saía mais barata. O apóstolo Paulo fala: não come. Não olha para si. Deuses, não existem outros deuses. Mas a pessoa é fraca na fé. Segundo, sua manifestação é plena de equidade. É igual, a mesma justiça que é aplicada em mim, aplica na dos reis, aplica com a Shirley, no Alice e qualquer um. O princípio é o mesmo, seja com ímpio, seja com salvo. O que acontece? Sobre o salvo há o sangue do Cordeiro, então está pago. Então eu levanto aqui a carga de pecado de cada um. Um tem 10, outro tem 50, outro tem 1000. Todo mundo merece o inferno. Espera um pouquinho, sobre a vida do Cláudio já está pago o preço, Jesus Cristo já pagou. Mas da dos reis não está. Vai pagar. Sua manifestação é plena de equidade. É Deus justo na manifestação da sua ira para com todos os homens sem exceção? É claro. Sim, Deus é justo para com todos os homens sem exceção. A sua justiça retributiva é manifestada necessariamente com todos os seres racionais que pecam. Deus não vai punir o leão porque comeu a gazela.
Ele não vai punir o tigre porque deixou de dar comida para o bichinho lá, para o filhotinho dele, e comeu tudo. Ser irracional. Mas eu e você somos racionais. Os anjos, eles são racionais. Aleluia. Quem é infrator da lei tem que ser punido. Mas a penalidade da lei pode ser aplicada pessoal ou vicariamente. Pastor, o que é esta lei aplicada de uma forma vicária? O outro paga a dívida. Então eu tenho como ir lá levantar a condição da dos reis no Serasa e vejo uma série de dívidas dela, eu vou lá e pago. Isso é um sacrifício ou uma forma, um exemplo de um cumprimento de uma penalidade vicária. Eu paguei por ela. Quem tinha que pagar foi ela. Quem que gastou foi ela. Quem criou a dívida foi ela, mas eu fui lá e paguei. Mas alguém tem que pagar. Alguém tem que sanar essa dívida. A remissão da penalidade debaixo da administração divina, ela não é absoluta, mas ela é relativa. Ela pode ser outorgada a alguém, mas a penalidade deve ser posta sobre outro alguém no seu lugar. Vai ter que pagar a dívida. Não há como você se isentar. Olha, eu estou vindo aqui pagar a dívida dos reis, ela deve 10 mil. Eu tenho só 5. Quita de 10. Não, é 10. Mas é 10 a dívida. Você vai pagar os 10? Se você pagar os 10, está quitado. Senão ela vai continuar devendo e eu vou continuar cobrando. É aqui que entra a ideia da expiação vicária, que é a maneira que Deus escolheu para manifestar a sua justiça retributiva. A justiça exige necessariamente que o pecado seja punido, mas não necessariamente na pessoa do pecador. É aí que nós somos salvos. Porque a dívida que eu e você temos perante Deus, ela é impagável. Não tem cesta básica, não tem prato de comida que você dê na rua, não tem tempo de oração, não tem tempo de dedicação de fazer o bem para o ser humano que pague o que você deve para Deus. Por assim ser, ele levanta uma forma. Se não houvesse a possibilidade da substituição para sofrer a justiça retributiva de Deus, não poderia haver o exercício da misericórdia no universo de Deus, porque Ele assim determinou. Ele determinou. E Ele, como o que está sofrendo a dor do pecado que eu e você cometemos, Ele podia falar, não quero, vou matar todo mundo, e Ele continuava sendo justo. A justiça exige a punição pelo pecado. Alguns têm os seus pecados pagos vicariamente, outros vão ser pagos pessoalmente. E por mais que eu e você não entendamos, assim o é. Da mesma maneira, de uma maneira bem simplória, há pessoas que você perdoa e há pessoas que você não perdoa. Há pessoas que você exerce a misericórdia e há pessoas que você não exerce a misericórdia. Para esse eu perdoo. Ele me prejudicou, ele me magoou e eu perdoo. Mas não, a Shirley eu não perdoo. Aquilo que ela fez para mim é imperdoável e eu não perdoo. Nós conseguimos agir assim na nossa vida e nós fazemos isso. Mas nós não aceitamos que Deus faça a mesma coisa. Aleluia. Nós olhamos para os seres humanos e nós falamos, para esse eu vou ajudar, para aquele eu não vou. Você está no metrô, passa alguém que está coxo, com uma perna a menos, você dá uma oferta para ele. Vem um cara que está com bêbado, está meio bêbado e fala, eu estou precisando de dinheiro para comer, você fala para esse, eu não dou. Nós exercemos a misericórdia dessa forma, mas nós não aceitamos que Deus o faça, mesmo sendo de uma maneira justa, porque nós achamos que nós somos mais justos que Deus. Glória a Deus. A justiça, ela exige a punição pelo pecado. O alento que nós temos é que mesmo nós temos a conta lá no vermelho de pecados, o sangue do Cordeiro cobre todas. Quando Ele olha para você, Ele olha para você como um filho, como uma filha amada. E se você olhar para Ele, você vai falar assim, eu não mereço. Como o publicano estava ao lado do fariseu. O fariseu batia no peito e falava assim, eu não sou como ele.
E ele falava assim: perdoa, Senhor, eu não sou pecador. Eu perdoo, Senhor, porque eu sou pecador. E ele olha para você e fala: eu te perdoo. Não é algo merecível, não é meritório, mas é uma certeza. Por mais que você haja como você age, Ele continua te amando. Senhor, em nome de Jesus, dura coisa é falarmos da sua ira. É muito mais agradável a nós falarmos, Pai querido, do teu amor. É muito mais fácil para nós tratarmos quando falamos da tua misericórdia. Mas a sua justiça e a sua ira, ela é real, Pai. E por mais amarga que possa parecer, nós precisamos conhecê-la. Para que, quem sabe, Pai, nós tenhamos mais temor e tremor nos nossos corações. Que quando nós viermos, Pai querido, a agir, nós, Pai, olhemos para as situações não com os nossos olhos, mas que possamos olhar para as situações segundo, Pai querido, a Tua palavra, segundo os olhos do Teu Espírito. Sabemos que o Teu Espírito habita nos nossos corações e nós Te somos gratos por isso. Pedimos a Ti, Pai querido, que mais e mais o Senhor nos conceda, Pai, o privilégio de reconhecermos o pecado em nós e possamos estender, Pai, o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua longanimidade para aqueles que nos cercam, que ainda, Pai, não foram despertos, que ainda, Pai, Te conhecem numa medida muito rasa ainda. Pai, nos perdoa dos nossos pecados e nos conduz à vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.